Olá! Somos constantemente bombardeados com informações sobre como conseguir o corpo perfeito. Imagens e padrões muitas vezes inatingíveis. É importante lembrar que, na maioria das vezes, esses modelos apresentados na mídia como ideais de perfeição nem sempre se relacionam à boa saúde. A pressão social pelo padrão de beleza pode contribuir para a busca de formas mirabolantes para se encaixar neste perfil idealizado. Quanto mais magro, mais belo. E a luta obsessiva para obter este corpo belo e perfeito inclui dietas, uso de remédios laxantes e diuréticos. Esse comportamento obsessivo de busca implacável pela magreza pode gerar algum tipo de transtorno alimentar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre 3 deles: a anorexia, a bulimia e a anorexia alcoólica, conhecida também como drancorexia, que atualmente vem sendo retratada por uma novela. As pessoas com esses transtornos são extremamente críticas em relação ao próprio corpo. Sentem-se acima do peso, mesmo estando muito magras ou até mesmo desnutridas. Por isso, existe uma grande resistência ao tratamento. Mas de que maneira os familiares e amigos, pessoas próximas, podem reconhecer os sinais desses distúrbios? E como convencer a pessoa de que ela precisa do tratamento? No programa de hoje, então, vamos falar sobre transtornos alimentares. Fique com a gente e participe a partir de agora. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre transtornos alimentares, estão conosco hoje os psiquiatras Dr. Norton Caldeira, Dr. Fernando Casula e o Dr. Lauro Guirlanda. E se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou dar algum depoimento, ligue, participe. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Se preferir, pode participar também por e-mail e o endereço eletrônico é saude@tvhorizonte.com.br. A imagem real não corresponde à imagem refletida no espelho. A pessoa que tem transtornos alimentares, como a anorexia, nunca está satisfeita com a sua forma física e com o peso. Mesmo estando magra e saudável, sempre acha que precisa emagrecer. Existem também aquelas pessoas que adotam medidas arriscadas para não engordar, como, por exemplo, substituir a comida por bebidas alcoólicas. Esse distúrbio é conhecido como drancorexia. O álcool age como um inibidor de apetite e, à medida que seu efeito passa, a pessoa ingere doses cada vez mais altas. Dificilmente quem tem algum tipo de transtorno alimentar reconhece que precisa de ajuda especializada. Caso o distúrbio não seja tratado de forma adequada, pode comprometer a qualidade de vida da pessoa. E eu agradeço a presença de vocês para discutir um tema de extrema importância que eu acho que deixa muitas famílias preocupadas sem saber como agir, de que maneira ajudar essas pessoas que às vezes precisam de tratamento e não reconhecem que precisam de tratamento. E acho interessante também a gente comentar sobre esse tema no momento em que ele está na mídia, por causa de uma novela, até com um fator a mais, porque a anorexia e bulimia, sempre, nós inclusive já discutimos aqui, mas é um problema recorrente e agora vem com um outro problema associado, que é o alcoolismo ou a ingestão de bebida alcoólica. Então, acho bom e oportuno a gente falar sobre isso. E eu comecei dizendo aqui que somos constantemente bombardeados por uma ideia de padrão de beleza que atualmente valoriza o essencialmente magro. Todos nós somos e todos nós, de alguma forma, estamos sempre assim. Agora todo mundo voltou de férias, alguns quilinhos a mais, então, puxa vida, tem que dar um jeito, fechar a boca, fazer exercício ou procurar um nutricionista, procurar algum médico que possa me auxiliar. Algumas pessoas buscam uma maneira saudável de estar saudável e de estar em forma. Outras pessoas vão além disso.
escapolem do saudável para o transtorno. Por quê? O que difere isso? Uma pessoa que vai além do que deveria. Vamos começar, Dr. Norton. Bom, eu acredito que o transtorno alimentar, ele é um transtorno altamente útil para ser discutido, justamente porque ele confere uma complexidade muito grande e abre espaço para um entendimento muito mais amplo e mais profundo do existencial humano, né? Então, esse transtorno que tem base possivelmente genética, sociocultural e psicodinâmica, ele vai dar oportunidade para o profissional, principalmente da área de saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, né, a ter em mãos assim, um estudo teórico clínico de extrema riqueza, né, para a compreensão mais abrangente do funcionamento orgânico e psíquico do ser humano. Ou seja, vai além da necessidade só de ficar magro. É um problema, o problema é bem maior do que esse, né? Com certeza, com certeza. Um espectro maior a ser analisado. Se a gente for tomar a questão do aspecto psicodinâmico, que é o que eu mais, digamos, que eu mais me aprimoro, que eu mais leio, mais estudo, né? Embora a gente saiba que o aspecto orgânico da pesquisa psiquiátrica e neurocientífica hoje seja extremamente relevante para se conseguir um conhecimento da estrutura do cérebro e do seu funcionamento bioquímico, o aspecto psicodinâmico, nesse caso de transtorno alimentar, me parece de extrema importância, porque ele aponta, designa propriamente o ser humano na sua essência, que é a questão do corpo e da linguagem. O ser humano é diferente dos animais, ele tem acesso à linguagem e desde muito cedo, na tenra idade, né, o bebê já tem uma construção do seu corpo aí no primeiro ano de vida, até o segundo ano de vida, quando ele toma consciência de si mesmo. Essa construção do corpo digamos assim, muito extensa, muito longa, né, no nível do que acontece nesses 2 anos iniciais de vida. Depois continua até os 7 anos essa complexidade da construção do corpo, dá uma parada, digamos assim, pelo menos aparente, até o início da adolescência, para então entrar de novo em erupção todas as questões relativas à identidade, à sexualidade e ao pulsional, né, do corpo, para colocar em xeque uma série de situações, de problemas, diante também dos ideais da cultura, para que ele possa aí aparecer os sintomas dessa doença que normalmente aparece na adolescência. Na adolescência. Vamos diferenciar um pouquinho a anorexia da bulimia? Pode ser? Vamos lá. Sim. Existe algo que esses tipos clínicos reúnem em comum, né? Que a gente viu passando aí nas imagens, que tem um medo de ganhar peso, assim. Eu acho que isso é uma coisa comum nos dois, em comum nos dois, né? E existe o que é comum nos dois também, que a questão alimentar é secundária. Existe algo primário que leva a isso, né? Esse algo primário está relacionado com o psíquico, né? Como o Norton estava enfatizando, é complexo a situação. Né, hoje em dia a gente não sabe a causa disso, assim, mas a gente sabe que existe muitas dessas, é complexa a questão. É multifatorial, a gente vê isso inclusive pelo próprio tratamento que a gente vai conversar depois, que também deve ser multifatorial, né? Pois é, agora, o que fala de uma diferença da anorexia e da bulimia, assim, que na anorexia existe uma palavra que pode falar muito disso, que é a recusa, assim, a recusa, a restrição, né? E na bulimia, o que está mais presente em jogo aí é a compulsão, assim. São momentos de, entre aspas, orgias alimentares, nas quais as bulímicas ingerem grande quantidade de comida e depois tem uma culpa e uma autopunição, e nessa autopunição aí põe para fora, o método de expurgar aquilo que comeu, né? Com vômitos, uso de, laxantes, como falei, uso de medicamentos, laxantes, diuréticos? Então, acho que é a diferença básica, assim, né?
Agora, tem uma outra diferença que eu acho extremamente importante, eu estou falando isso de uma forma geral, porque claro, cada um usa desses sintomas por uma determinada forma de ser, assim. Mas na anorexia, geralmente, a pessoa não tem uma consciência que está doente. Assim. Ela não procura o médico, para ela está indo tudo muito bem, só que tem que ela come daquele jeito, né? É o jeito dela. É um jeito, assim, né? Então, pode estar magra do jeito que for, e se vê no espelho, né, como uma imagem maior do que aquela, gorda, assim, e não, por mais que você fale, você está comendo pouco, não adianta, né? Então, ou seja, ela não reconhece que tem um sofrimento, que precisa de tratamento. A bulimia também, assim, no início é uma moda agora, então no início não tem um reconhecimento desse sintoma, né? E tem os vômitos, e quando isso chega à tona, muitas vezes já aconteceu, assim, tem anos que a pessoa vomita anos, 5, 10 anos. Tem paciente que vai no consultório vomitar lá no banheiro, antes de entrar, tá? Eu não sabia, anos, 3, 4, 5 anos, para saber que acontecia isso, né? Bom, mas geralmente a bulímica procura ter um sofrimento com aquilo, tem um sofrimento, tem uma culpa, uma autopunição, isso eu acho que é uma diferença, assim, em forma geral. Sabe? Bom, nós vamos continuar daqui a pouco e o doutor Fernando colocou uma coisa que eu acho interessante aqui, que às vezes a pessoa leva 2, 3, 4, 5 anos para poder se descobrir, ou a família. Como perceber esses sinais? Ou seja, será que não é possível desde cedo uma mãe... Porque quando a gente vê principalmente de quem tem anorexia, quando a gente vê imagem, não é possível que ninguém notou, não é possível que ninguém percebeu. É possível mascarar esses quadros de anorexia e de bulimia? E como, né, ficar atento para isso? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, doutor Lauro. E se você quiser participar com a sua pergunta, com o seu depoimento, com o seu comentário, ligue para a gente. O telefone 3209-0119. Repetindo, 3209-0119. E o e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Hoje estamos falando sobre transtornos alimentares. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Transtornos alimentares é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, ligue e participe. O telefone é 3209-0119. Se preferir, pode participar enviando um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior, eu deixei no ar uma pergunta que eu vou direcionar para o Dr. Lauro, que é exatamente... O doutor Fernando comentou que, às vezes, as pessoas passam 3, 4, 5, até 10 anos com um problema, com um transtorno alimentar, principalmente como a bulimia, e pessoas em volta nem percebem ou não conseguem distinguir que se trata de um distúrbio. É possível isso? Ou seja, a pessoa sofrer de bulimia 1, 2, 3 anos e os familiares nem perceberem? Na bulimia isso é bastante frequente, porque o paciente ele tende a esconder os comportamentos de compulsão alimentar, de orgia alimentar. Às vezes esse comportamento de compulsão alimentar ocorre à noite. E quando ele vai vomitar, por exemplo, ele fecha a porta do banheiro, liga o chuveiro para ninguém ouvir que ele está vomitando. Então, a bulimia geralmente é mais fácil do paciente esconder dos familiares. E o peso do bulímico, ou o bulímico é obeso, ou ele tem o peso normal. Ele não perde peso como acontece na anorexia? Geralmente não, né? Tá. Na anorexia, é mais fácil de perceber porque ocorre uma perda de peso evidente. Né? E ocorre uma recusa alimentar também importante. E além disso, um sintoma importante da anorexia, que não foi citado, é a amenorreia, a mulher para de menstruar. Né? Então, na anorexia é mais fácil de perceber, mas é muito mais difícil de convencer a paciente que ela tem um transtorno e precisa de tratamento. Na bulimia, como o Fernando colocou, o paciente ele tem um sofrimento, ele procura tratamento, ele quer ser ajudado. Na anorexia, não. O paciente, eu não quero ir naquele médico que vai me engordar.
Né? Ah, entendi. O paciente pensa assim, É, então para que ele não eu for vai me naquele ajudar, médico? ele vai me engordar. Ele vai me engordar, ele quer me tudo engordar. que eu não quero. Sim. Tá certo. E na bulimia o paciente às vezes quer emagrecer, então eu posso fazer tratamento para me controlar minha compulsão e emagrecer. Certo. Né? Bom, antes da gente continuar esse nosso bate-papo, nós vamos conversar por telefone com a Josiane Figueiredo. A Josiane Figueiredo sofreu de anorexia e de bulimia dos 16 aos 18 anos. Isso tem alguns anos hoje em dia. Ela se considera uma pessoa já livre desses problemas. Vamos conversar com ela. Josiane. Oi. Obrigada por aceitar bater esse papo com a gente, que eu acho muito importante para quem está em casa ouvir o depoimento de quem passou, sentiu na pele o tema que a gente está conversando hoje. E eu queria começar exatamente você contando para a gente como começou esses dois problemas na sua vida. Você teve bulimia, anorexia, os dois, qual que começou primeiro? Olha só, Márcia, na verdade a bulimia começou primeiro, foi na época que eu tinha meus 16 anos de idade, né? Estava na escola, começando a namorar, então comecei a reparar mais no meu corpo e achar que estava um pouco gordinha, um pouco acima do padrão das meninas da escola, e achei que tinha emagrecer e emagrecer da forma mais rápida possível. Então, eu achei que essa era a forma mais fácil de emagrecer. Ou seja, colocando para fora aquilo que já tinha comido anteriormente. Isso. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu sentia muita fome. Depois, por exemplo? Depois que eu vomitava, eu comecei a sentir fome. E cada vez que eu vomitava, eu sentia mais fome. Então, eu comia muito mais. Então, o problema não se resolvia. E eu fiquei uns 2 anos fazendo isso. E minha mãe não sabia de nada, ninguém na minha família sabia de nada. Pois é, eu até conversei com os médicos aqui, porque às vezes o familiar não percebe. Como que você fazia, então, para as pessoas não perceberem esses quadros de vômito e tudo mais? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu sempre trabalhei e estudei. E eu quase que nunca almoçava em casa. Então, sempre que acontecia isso, ou acontecia no trabalho, ou acontecia na escola, e quando acontecia em casa, sempre fechava a porta do banheiro, ou ligava a torneira, ou ligava o chuveiro, para ninguém ouvir o barulho. Porque no começo eu achava que isso era normal. Então, minha mãe, eu até falei com a minha mãe, que eu achei legal, achava normal, falei, vou emagrecer com mais facilidade. E ela brigou comigo. Eu achava normal, ela brigou comigo, eu comecei a esconder dela. E fiquei uns 2 anos assim. E como é que passou da bulimia para anorexia? Como é que foi essa transição? Bom, depois de ficar com uns 2 anos sofrendo de bulimia e vendo que não estava dando resultado, eu comecei a parar de comer, porque eu achava errado também. Comia, depois ia lá e vomitava. Eu já estava sentindo muitos problemas de estômago. Aí eu parei de comer. Eu comia o mínimo possível, até que chegou um ponto que o meu peso normal é 45 quilos, eu estava pesando 39 quilos. Aí eu fiquei muito magra, eu já não sentia mais fome, eu não conseguia comer mais e comecei a passar mal na rua, já desmaiei na rua, desmaiei no ônibus, porque estava me sentindo muito fraca. Aí eu vi que estava com problema, mas não falei nada com ninguém também, até que minha mãe percebeu, né? Não tem como não perceber, eu muito magra, eu não comia nada. E aí como é que veio essa transição de ficar muito mal, chegar a desmaiar no meio da rua e resolver se recuperar? Isso é que é o grande problema, assim, eu acho que é o grande desafio de todo mundo, né? Foi muito difícil. Na verdade, eu vi que eu tinha que realmente mudar, na verdade foi porque eu fiquei com um pouco de medo. A minha mãe, quando ela descobriu, ela falou que se eu não comesse, eu ia acabar morrendo, meu estômago ia fechar, não ia conseguir mais comer e era perigoso morrer de fome. Então, eu acreditei naquilo e fiquei morrendo de medo com aquilo, não conseguia comer, mas eu fazia uma força muito grande para comer. Então, eu já não sentia mais fome. Você foi voltando aos poucos. Isso. Hoje em dia, isso tem quanto tempo já? Olha, isso já tem uns 10 anos. E hoje? Como você está hoje, rapidamente pra gente... Olha, hoje graças a Deus, está tudo bem. Depois que eu me casei, acabei engordando um pouco também, mas aí eu resolvi me consultar com uma nutricionista, fazer uma dieta balanceada, aí eu voltei ao meu peso normal. Agora, graças a Deus, está tudo bem. E a saúde? A saúde está ótima. Ô, Josiane, muito obrigada pelo seu depoimento.
porque eu acho que o mais importante disso é ver que quando a vontade existe, é possível superar. Eu acho que isso é até uma luz, assim, para os familiares de quem percebe, né, que tem alguém na família com esse problema e que fica sem saber como fazer. Obrigada pelo seu depoimento, Josiane. Sucesso e saúde sempre. Obrigada a você. Achei... Bom, alguém quer fazer algum comentário? É interessante que a Josiane comenta, né, fala da sua experiência e não fez nenhum tratamento propriamente dito, assim, a nível psicológico, psicodinâmico, psicoterápico, né? Que a maioria das pessoas indica. Na verdade, o tratamento de um transtorno alimentar grave, complexo como esse, no caso da anorexia nervosa, é um tratamento multidisciplinar. É indicado que várias pessoas possam cuidar dessas pacientes ou desses pacientes, porque homens também ficam anoréticos, não é só mulheres, Apesar né? de menos, né? Menor Apesar de incidência menos. existe também. Então, ela não teve esse suporte psicológico, pelo menos não contou, apenas a família percebeu, apoiou e uma nutricionista ajudou ela a encontrar um equilíbrio, né? Que para ela foi mais fácil do que para a maioria das pessoas que passam por essa situação. Bom, o que acabou levando ela a se cuidar foi esse medo de morte provocado pela anorexia. Mas falando da bulimia, quais são as repercussões que uma bulimia pode causar na pessoa, no bulímico? Repercussões na saúde. Quem quer falar sobre isso? Geralmente, para o bulímico, uma das repercussões é a obesidade, porque ele não consegue compensar as orgias alimentares com vômito, né? E distúrbios de sais minerais, às vezes perda de ácido do estômago, gastrite. Ela até falou, né, que achou de problemas de dor do estômago, alguma coisa assim, problemas hidroeletrolíticos. As consequências do bulímico geralmente são essas, né? O esofagite, porque o ácido do estômago volta, né? Eu queria só acrescentar uma coisa, que na anorexia é importante dizer que o apetite do paciente é normal. O paciente não tem perda de apetite, ele tem uma recusa em se alimentar. Então, ele sente apetite como uma pessoa que não tem anorexia. Bom, no caso da Josiane, eu até cheguei a conversar com ela anteriormente, ela me disse realmente que ela sentia muito apetite, no início era um grande sacrifício. Sim. Depois de um certo tempo, aí ela foi diminuindo e quando ela tinha muita fome, ela disse que tomava água com limão. Até que o estômago também começou a ser atingido, então nem água com limão. E depois de um certo tempo, ela parou de ter fome. Ela parou de ter apetite, realmente. E aí comer era um grande sacrifício. Tanto que quando ela sentiu esse medo da morte, que ela resolveu retomar, ela tinha que fazer um esforço para comer, porque ela não sentia vontade de comer. Era uma coisa meio forçada mesmo. Né? Esse apetite realmente existia. Sim. E foi perdendo com o tempo. Com o tempo. A pessoa atinge uma situação de risco, né? A partir de um certo ponto, ela já não sente mais vontade de comer. E aí sim, é muito perigoso. Porque quando o peso cai muito, a situação vai ficando difícil de controlar. E, enfim, porque aí uma série sugere de outros até problemas. internação hospitalar em alguns casos, né? É porque no caso da anorexia aí vem desnutrição, uma série de outras coisas que às vezes não são tão recorrentes no caso da bulimia. Não é isso? E a mortalidade da anorexia chega a 10%. Então, a mortalidade... 10%. 10%. A mortalidade muito alta. Né? Vamos continuar daqui a pouco? Você guarda o seu comentário, doutor Fernando. Eu vi que você queria falar alguma coisa. Daqui a pouco a gente continua. E mais uma vez eu aproveito para te convidar a fazer parte desse nosso bate-papo com a sua dúvida, com o seu comentário. É só ligar para a gente, 3209-0119, ou mandar um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí. Voltamos em instantes. Anorexia, bulimia e anorexia alcoólica. É sobre isso que conversamos no programa Pense Saúde de hoje. Esse programa é feito com a sua participação. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, algum depoimento, inclusive se não quiser se identificar, não tem problema, ligue para a gente. O telefone é 3209-0119. Se preferir, pode enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Por este e-mail, além de participar durante o programa, você pode também enviar sugestões de temas a serem debatidos nos programas futuros. Nos ajude sempre a fazer o Pense Saúde.
Antes de continuar, eu tenho uma dica para você. O Ministério da Saúde anunciou o cronograma de vacinação contra a gripe A, H1N1. A vacinação para 6 grupos prioritários vai ser realizada simultaneamente em todos os estados, do dia 8 de março até o dia 7 de maio. Então, serão colocadas à disposição 83 milhões de doses da vacina. O objetivo é imunizar 62 milhões de brasileiros. Vão ser priorizados os profissionais de saúde, indígenas, gestantes, pessoas com idade entre 20 e 29 anos, doentes crônicos e idosos com doenças crônicas. Cerca de 22 milhões de medicamentos antivirais serão distribuídos em postos do Ministério e em farmácias populares. A venda só será feita com a apresentação de receita médica. As etapas de vacinação serão feitas da seguinte forma: de 8 a 19 de março para trabalhadores da saúde e indígenas. De 22 de março a 21 de maio para gestantes. Doentes crônicos e crianças de 6 meses a 2 anos de idade deverão se vacinar do dia 22 de março a 2 de abril. Pessoas entre 20 e 29 anos e de 5 a 23 de abril. A vacinação para idosos com doenças crônicas será feita do dia 24 de abril ao dia 7 de maio. Quer ter mais informações? Você pode ter no site do Ministério da Saúde ou então pelo telefone Disque Saúde, 0800 61 1997. Eu vou repetir, 0800 61 1997. No bloco anterior, nós ouvimos depoimento de Josiane, que sofreu de bulimia durante alguns anos e depois de anorexia. E o doutor Fernando gostaria de fazer algum comentário com relação ao depoimento que a gente ouviu? Sim. Eu achei interessante assim, uma fala da Josiane, que ela vai falar primeiro que ela morria de fome, né? Ela morria de fome, comia e tudo. Depois desse ponto de morrer de fome, deslocou para anorexia, para anorexia, mas num ponto em que ela ficou com medo de morrer. Então, não morria de fome, depois ficou com medo de morrer. Assim, eu acho que nesse medo de morrer, eu acho que aí apareceu uma certa angústia, sabe? E essa angústia desse medo da morte propiciou com que ela deslocasse o sintoma da bulimia, assim, no meu entendimento. E esse ponto de angústia é muito importante para que a pessoa desloque o sintoma. E na anorexia isso é muito raro da gente ver, assim, sobretudo, assim, muitas vezes a pessoa não angustia, ela não tem medo de morrer. Você mostra aqui, ó, aqui, desse jeito que você está, com esse tão magro, você pode morrer e você não toca na pessoa, sabe, assim. Eu acho que isso é muito interessante, assim, e é o ideal também, algumas vezes, esse ideal que a gente fala aí, da modelo, de ideal de magreza, também muitas vezes nem toca, não é por isso, é ela com ela mesma, com alimentar, com recusar o alimento, sabe? É uma coisa muito só, assim, é muito individual, né? E o que propiciou a Josiane deslocar, eu acho que foi esse medo da morte. Medo da morte, muitas vezes, foi o que manda puxou pra ela, cima, né? Mandou ela para a vida, na verdade. Que bom, né? A morte como uma perda maior, né? Eu acho as adolescentes que ficam anoréxicas, elas têm assim uma aparente desencanto, sabe? Uma aparente melancolia com a vida, como se elas sentissem mais a questão da perda dos ideais infantis ao enfrentar na adolescência a realidade adulta. Então, a partir daí é uma possibilidade delas estarem vivenciando isso. E como existem mais meninas anoréxicas do que homens, do que meninos, a gente faz uma pergunta: será que a demanda, vamos dizer assim, pulsional ou afetiva ou pulsional da adolescente seria mais difícil de resolver ou de transitar do que no homem, por conta desse problema ser mais incidente na moça, na mulher, do que no rapaz? É interessante. Enfim, essas questões são muito interessantes para se aprofundar e chegar a responder, né, alguma coisa desses enigmas da anorexia. Bom, antes da gente continuar, eu gosto de sempre saber as perguntas e as dúvidas que as pessoas têm com relação ao tema que estamos debatendo. Então vamos conferir uma pergunta de telespectador.
Como convencer uma pessoa de que ela está anoréxica e precisa de tratamento? O Fernando comentou que às vezes a pessoa não percebe, não quer. E aí, como que a família deve agir, doutor Esse Lauro? reconhecimento por parte do paciente ele é muito difícil, né? Então, a família deve tentar orientar o paciente, conversar com o paciente, tentar mostrar o peso do paciente.